ele vai tratar especificamente da liderança, do procedimento, de como a liderança deve se apresentar diante do Senhor, de como que a liderança deve de ter seus relacionamentos com o povo, entre eles, no seu casamento. Isso é muito importante para nós prestarmos a atenção, porque hoje, muitas das vezes, a gente entende que o serviço do Senhor, ele pode ser feito de qualquer coisa, de qualquer forma, digamos assim, e não. Como no passado, hoje exige-se pureza, exige-se santidade, exige que a gente tenha dedicação, né, uma certa dedicação, exclusividade, há muitas das vezes alguns sacrifícios no sentido da gente não participar de alguma coisa por causa do serviço do Senhor, né, por causa do que aquilo pode provocar, né? A gente sabe que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas elas nos convêm, justamente por causa da nossa dedicação à obra do Senhor. Então, esse capítulo ele trata exclusivamente da responsabilidade sacerdotal no serviço do Senhor e na santidade diária, digamos assim, né, na pureza que nós precisamos ter. Então ele inicia mostrando como os sacerdotes devem se abster de se contaminar, né, com pecados e com impurezas, mantendo-se consagrados para o serviço. Da mesma forma, né, como eu sempre gosto de fazer um paralelo para ficar mais fácil de nós entendermos, da mesma forma, irmãos, como nós vemos lá em 1 Pedro 2,9, onde fala que nós somos diferenciados. Por que nós não podemos nos contaminar, mantermos consagrados para o serviço? Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele exemplifica como a santidade dos sacerdotes reflete a santidade de Deus. Inspira confiança e reverência no povo que busca orientação espiritual. Então, olha só como as pessoas, quando chegam na igreja, né, além de buscarem, de quererem conhecimento, elas, como que eu diria assim, elas se espelham em alguém. Né, elas se espelham nas pessoas que estão à frente, elas se espelham na liderança, e como é importante a gente estar de forma tranquila, de forma clara, buscando e se aperfeiçoando nisso. Hebreus 7:26. Hebreus 7:26 diz para nós o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, porque se esse capítulo reflete a santidade e a dedicação dos sacerdotes em busca, né, de reverência e orientação quando você chega, então, olha, convém, com efeito, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ou seja, como tudo reflete para Cristo, né? A gente já entra já logo no início, já mostrando como Cristo
aliás, o único intercessor que nós temos entre Deus e o homem, né? Cristo Jesus. Então, capítulo 21, ainda, ali do versículo 7, o versículo 13 e 15, ele estabelece restrições específicas em relação aos sacerdotes, instruindo-os a casar-se somente com mulheres de uma determinada forma, né? Para evitar pessoas que fossem do mesmo, né, não poderiam casar com pessoas de outras nações, de outras tribos, né, virgens que ainda não haviam sido contaminadas. Então, por que isso? Por quê? Mostra como o casamento dos líderes é uma questão sagrada e requer cuidado para manter a pureza e a integridade dentro da linhagem sacerdotal, no sentido de que aquela pessoa que você vai se relacionar tenha o mesmo propósito seu, esteja na mesma, né, como hoje os jovens gostam de dizer, na mesma vibe, seja a, o auxiliador idônea que você precisa, seja o sacerdote do lar, né? Então, 1 Timóteo 3:2 nos auxilia também a entendermos como que o líder deve ser, né? E ele diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, não cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina e com respeito. O bispo os líderes só conseguem agir assim quando tem alguém ao seu lado que entendam a dedicação ao trabalho do Senhor. Tito 1:6 acrescenta mais alguns detalhes para nós. Diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinável. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de sorte, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Hoje é tão difícil a gente ver isso, né? Essa dedicação, essa separação. Mas isso tudo exemplifica como a escolha de um cônjuge comprometido com os princípios e valores do reino de Deus é essencial para o testemunho e influência do sacerdote no serviço sagrado. Então, quando Deus estabelece esses detalhes, nós precisamos entender que o povo está no deserto, totalmente com a mente voltada para aquela situação. Meus irmãos, que esse é um detalhe que muitas das vezes não é fácil para nós, né? Como pais, que temos já filho na idade de se relacionar, e muitas das vezes você vê seu filho ou sua filha se relacionando de uma forma que não agrada a você.
né? É claro que eles não têm que buscar alguém que vai nos agradar, mas no sentido de também desagradar ao Senhor, porque é totalmente fora dos princípios cristãos, né? Então a gente sabe que nada é impossível para o nosso Deus, nada, absolutamente nada. Ele muda, ele transforma, ele alcança, ele, né? Aliás, ele faz o que ele quiser fazer, né? Tudo que ele faz é para a glória do nome dele. Mas muitas das vezes a gente vê como tudo isso que Deus orienta é para evitar problemas maiores. E quando você tem uma fé e seu cônjuge tem outra fé, isso faz com que o relacionamento seja um pouco mais difícil, né? E como Deus quer que nós vivamos em harmonia, né? E, e tenhamos assim facilidade na criação de filhos e tudo nesse sentido, quando a gente professa a fé diferente, há dificuldades nesse sentido, né? Eu lembro quando eu iniciei eu sirvo ao Senhor na igreja presbiteriana, e quando eu iniciei na igreja, nós tínhamos um irmão, seu João, hoje já está com o Senhor, voltou para casa, e a esposa dele, se não me falha a memória, era da Igreja Congregação Cristã. Então ele presbiteriano e ela congregação cristã. E os filhos ficavam nessa divisão, ora num, ora no outro, ora num, ora no outro. Todos, sem exceção, tiveram alguma dificuldade depois de maiores. Então, quando o Senhor orienta para que nós, né, façamos dessa forma, é para facilitar isso, evitar problemas, dificuldades, desafios maiores do que, né, às vezes a gente mesmo provoca isso, né? Volto a repetir, o Senhor ele muda, ele transforma qualquer pessoa, irmão, qualquer um, mas quando agimos já desde o início, facilita para a gente, né? Por quê? Porque precisa haver separação e diferenciação no trato sacerdotal. Então a gente precisa entender que o sacerdote, ele tinha um papel único e exclusivo, sagrado, como mediador entre Deus e os homens. Então precisava haver isso, né? E esse capítulo mostra de uma forma bastante clara, né? O versículo 6 e 23 trata isso com bastante clareza, como os sacerdotes são chamados a viver em separação do mundo, evitando contaminação espiritual e mantendo-se consagrado para o serviço do Senhor. 1 Pedro 2,9 nos ajuda a entender melhor esse detalhe. Como que, sei que nós já falamos sobre isso, mas eu quero reforçar mais uma vez, né? Mais uma vez, como que nós somos separados. Mais uma vez, ele fala para nós, olha, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Somos povo de propriedade exclusiva. Então nós precisamos ter certos comportamentos diferentes. Nós não podemos agir da mesma forma, né? Já que os líderes representam o povo diante do Senhor e intercede. E não só, irmãos, como líder nós intercedemos. Nós levamos o povo à santidade, a ter comportamentos de santidade e de comunhão com o Senhor nosso Deus. 1 Timóteo 5, perdão, 2,
1 Timóteo 2, 5. Ele reforça para nós que hoje, nós temos um intercessor perfeito, que deseja que todas as pessoas, de uma forma geral, sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? O 4 diz assim: qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa é a responsabilidade do líder como sacerdote. Um espelho de Cristo. Agora, é claro que dentro dessas responsabilidades, há alguns privilégios. Que fala aí do versículo 22 ao 24, diz que os privilégios dos sacerdotes ao servirem diante de Deus, incluindo, ou seja, estar servindo a Deus, irmão, é um privilégio. É algo que deve não só agradar, como alegrar o nosso coração. É muito bom nós sermos, né, instrumentos do Senhor. Sermos usados pelo Senhor, né? É muito legal a gente cantar, até gosto da música da Aline Barros, né, onde a gente fala: usa-me, usa-me, Senhor, né? Usa-me. Você declara isso. Então você tem que estar disposta a ser esse instrumento. Porque quando a gente se coloca na disposição do Senhor, o Senhor ele vai criar as oportunidades para realmente sermos instrumentos na mão dele. Vai ter situações, ele vai criar situações para que nós hajamos, né, da forma como temos solicitado. Como a gente sabe, quando a gente ora ao Senhor pedindo paciência, ele vai nos dar situações para nós exercermos a paciência. A gente ora pedindo sabedoria, ele vai nos dar situações aonde nós teremos que agir com sabedoria. Então isso a gente precisa entender, que o nosso Deus é um Deus que ele requer de nós, líderes, dedicação exclusiva ao seu serviço. Dedicação exclusiva. Por quê? Porque esse texto mostra para nós como os sacerdotes são separados para um propósito especial, sendo chamados a sacrificar suas próprias vontades e desejos em favor da vontade de Deus. Filipenses 3, 7 a 8. Ajuda-nos a entendermos melhor um pouquinho esse detalhe. A declaração de Paulo no serviço do Senhor. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só. Eu sei que não é fácil, mas às vezes a gente fica tão apegado a coisas que
que vão passar, que vão ficar aqui, que não tem tanto significado. Mas a gente fica correndo atrás. Não que, de forma alguma, estou dizendo que você não deve desejar melhorar e estar sempre, porque o próprio Senhor nos torna prósperos. E prosperidade, a gente sabe que a prosperidade no Senhor não é só financeira, mas também financeira. Mas o Senhor nos mostra que isso não deve ser o nosso alvo principal. Nosso alvo principal precisa ser Cristo. E ele continua no versículo 9 de Filipenses 3, dizendo assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E por que, irmão, e por que Paulo nos instrui, nos ensinando que essa dedicação exclusiva a Deus precisa ser com reverência? Porque olha o versículo 10, amados, de Filipenses 3. Por que essa dedicação que eu e você precisamos ter como líderes do Senhor e responsáveis por aquele que Ele tem inserido no nosso meio, na nossa vida, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então, que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. No que Oséias 3:6 e 6:6 nos ensina, que a gente tem que prosseguir nesse conhecimento do Senhor. Porque como sacerdotes, irmãos, nós somos separados para um propósito especial. E isso requer uma dedicação exclusiva ao serviço de Deus. E isso, quando assim a gente age dessa forma, nós temos bênçãos e recompensas espirituais. Permitindo isso, irmãos, isso permite com que nós nos experimentemos a plenitude da comunhão com Deus e o seu favor. Mateus 19, 29, Evangelho de Mateus 19, diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. 1 Coríntios 15, 58. É um versículo bastante conhecido, mas ele diz assim, é uma promessa maravilhosa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não há nada que nós façamos, irmão, que o Senhor não nos recompense. Então, toda dedicação que eu e você tenhamos, nós receberemos já agora, em vida. Desfrutaremos das bênçãos do Senhor. E quando formos chamados, estaremos com Ele. Então, quando nada que nós, às vezes, deixamos de fazer para a obra, em detrimento da obra do Senhor, nada disso é vão. Nada disso é vão. O Senhor, Ele nos recompensará, mas Ele tem nos chamado à santidade
e a reverência ao serviço sagrado. Então, precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Muito cuidadosos, né? Porque nós somos liderados, irmãos, chamados a liderar principalmente pelo exemplo. Principalmente pelo exemplo. Ou seja, nós precisamos demonstrar uma vida de santidade, uma vida de reverência, que inspire confiança e devoção e orientação ao nosso próximo. Repito, nós somos chamados a liderar pelo exemplo. Como Charles Spurgeon já dizia no passado, pregue todo o tempo, se necessário, use as palavras. Ou seja, no nosso procedimento, na nossa vida diária. Então, como líderes e homens, né, como sacerdotes, precisamos não viver de palavras, mas de fato e de verdade. 1 Timóteo 4,12 Paulo orientando o jovem pastor Timóteo, ele diz assim para ele: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, hoje dizendo para nós, para mim e para você, nós temos que nos tornar padrões na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Hebreus 12. 28 e 29 para nós finalizarmos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com consciência, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Que o Senhor abençoe o estudo desse capítulo. Ele é um estudo específico para a liderança, porque nós precisamos ser exemplo, irmãos, no procedimento, nas palavras, no procedimento, na fé e no amor. Entendendo que nós servimos a um Deus santo, um Deus que é fogo consumidor, que não aceita o pecado. E que nós gradativamente precisamos diariamente caminhar em busca da santidade, porque nosso Deus é santo. E Ele mesmo nos auxilia, Ele mesmo nos anima, Ele mesmo nos dá força, e Ele mesmo diz que aquilo que nós necessitarmos é pedir a Ele, e Ele dá. Ele dá gradativamente a todos. Né? Precisa de sabedoria? Peça.
e o Senhor dá gradativamente a cada um de nós. Que o Senhor abençoe o estudo da sua palavra. É sempre muito bom a gente meditar na palavra do Senhor. Obrigado, irmãs. Eu fiz o estudo hoje, irmãs, porque como não estava entrando, os irmãos hoje ainda estava com a Cris. Como é que está essa questão, irmãs? Hoje seria a Cris, irmão. Você seria na quinta, não é isso? Na quinta-feira nós estamos firmes. Ah, então tá bom. O que é que tá acontecendo com a Cris, hein? Ela tem. Parece que ela tá. Vou falar com ela no particular lá pra ver Isso. aqui. Seria interessante, né? Às vezes ela está com alguma dificuldade É, que nós possamos ajudar, né? sim, com certeza. Hoje foi eu cheguei, eu também cheguei atrasada hoje. 21, Fravinha. 21, né? Tá, já 21, então. tá? Então Aí tá bom. amanhã, Irmãs, 22. Amanhã eu faço. Tá. Oi, amados, Cleide. sim, eu peço oração pelo meu sobrinho, ele está internado, aquele que é empresário, né? Ele, ele parou o processo o, que ele estava fazendo de quimioterapia porque ele pegou dengue e ele não estava bem, está com febre e está internado. As Ai, plaquetas estavam Jesus. muito baixas. Peço encarecidamente que os irmãos orem por ele, por favor. Amém. Vamos estar orando. Em nome de Jesus. Finaliza para nós, Fravinha, orando? Finaliza. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui na tua presença, te louvando, engrandecendo o teu santo nome, porque o Senhor é bom, Deus, porque o É Senhor é verdade, bom Senhor. e a tua bondade dura para sempre. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Deus, eu coloco, Senhor, a vida de cada vida aqui representada, Senhor, cada família aqui Em nome de representada, Jesus. que você possa estar visitando neste momento, Senhor, surpreendendo, Senhor, com bênçãos sobrenaturais, ó Deus. Visita a Cris, ó Pai, não sei o que está acontecendo, mas que você possa estar visitando ela, Em nome de que você Jesus. possa estar Visita, visitando Senhor. sua filha, ó Pai. Abençoa, Senhor, esse rapaz aí, ó Deus, o primo da irmã Cleide, ó Deus, que o Senhor possa estar Toma nas suas curando, mãos, trazendo a Senhor. cura, Senhor. Que o Senhor Cura, possa Senhor. estar renovando as forças dele, meu Pai, para que ele possa passar, Senhor, por esse processo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós sabemos que hoje o câncer, ele tem tratamento, ó Pai, mas é tão difícil, é tão desafiador, mas o Senhor é o nosso médico dos médicos, é o médico, Verdade, é o Pai. Deus do impossível. E o Senhor pode fazer, ó Deus, o Senhor pode curar. E nós abençoamos, Senhor, a vida dele. E nós também estamos aqui, Deus, orando, intercedendo por ele. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo, que o Senhor possa estar, Senhor, nos alimentando com essa palavra, que possamos estar aplicando em nossas vidas, que possamos estar a cada dia, ó Deus, é, tendo sabedoria e discernimento, ó Deus, para que possamos colocar essa palavra em prática, Senhor, em nossas vidas. Em Nós nome te de Jesus. agradecemos pelo dia de hoje, pela vida de cada um aqui, que o Senhor possa estar visitando. Abençoa, Senhor, a minha vida também, ó Deus, a minha casa, a minha família, ó Deus. Em nome de Abençoa o Jesus. João, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando a mãe dele, que o Senhor possa estar visitando ele, dando força, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, levando, Senhor, sabedoria, ó Deus, para aquele povo também, para que eles possam voltar, Senhor, ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso provedor, é o nosso Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Bom Bom dia, dia a amados. Tenham um todos. bom Amanhã dia. está comigo. Amanhã eu tô. Amém. Bom dia. Bom dia.